Glória a Deus. Paz seja convosco. Amém. Queridos, você que está aqui no templo, matriz, você ficar de pé no momento, no nome de Jesus, para a leitura da palavra do Senhor. Quinta-feira da vitória, específico o culto de missões, do mês de julho. Estamos aqui adorando o nome do Senhor. Queridos, você que possui a sua Bíblia aí, abra ela no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47. O livro é do profeta Ezequiel, capítulo de número 47, versículo 2 ao 7. Ezequiel 47, versículos 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Você está lendo a palavra do Senhor e ministrando conforme o Espírito Santo de Deus nos impulsionar. Quero desde já externar a minha saudação ao pastor aqui em exercício nessa noite, o pastor Adriano. Deus abençoe, no nome de Jesus. Também saudar na pessoa do nosso querido irmão Daniel, no nome de Jesus também. Saudar todos os irmãos, promotores de missões. Deus abençoe. Os demais irmãos que aqui estão, obreiros, Maicon em banda também, que Deus possa abençoar no nome de Jesus. Todos que estão nos seus lares, também seja abençoado e abraçado pelo Espírito Santo de Deus. Queridos, Ezequiel capítulo 47, versículo 2 em diante, todos acharam? Aqui no templo, todos acharam? Amém? Você que não achou aí, fixe o seu olhar ao telão, que ali está também o texto. Diz assim, queridos, a palavra do Senhor. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas, desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Uma pergunta. Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Amém? Você pode tomar o seu assento, você que aqui está presente. E você no seu lar, fique aí meditando na palavra do Senhor, pois é a palavra que liberta, que transforma, que renova e que trata todas as dores das nossas almas. Queridos, quando foi nos feito o convite de estar ministrando neste culto de hoje à noite, ardeu no meu coração esta palavra em Ezequiel capítulo 47. E quando Deus coloca algo em nosso coração e esse algo ferve, é que alguma coisa Deus quer tratar conforme aquilo que Ele coloca no nosso coração. Queridos,
quando nos deparamos com um texto que ora lemos e meditamos, nós iremos ver uma pessoa que leva o nome de Ezequiel. Ezequiel esse, que o nome significa Deus fortalece, Deus dá força, Deus é a força. Ezequiel, se você for olhar, desde a sua criação, desde o seu nascimento, foi alguém que foi apresentado para o Senhor. Ezequiel é uma pessoa, um homem que veio de uma linhagem sacerdotal. Toda a sua vida, ele não fez outra coisa a não ser aprender das leis do Senhor e frequentar todos os dias a casa do Senhor. Observe que ele tem por pai também um sacerdote, ou seja, um sumo sacerdote. Tudo que o pai fazia, ele também ensinava. E tudo que ele ensinava, ele direcionava os caminhos de Ezequiel. Ezequiel, aos 30 anos, ele tinha na sua ideia, ou na sua mentalidade, a expectativa de ser um sumo sacerdote, pois estudou a sua vida toda para chegar aos 30 anos e exercer a função de sacerdote na casa do Senhor. Mas pasme que aos 28 anos de idade, quando Ezequiel está vivendo os finais da sua vida dentro da sua casa, e agora vai começar a passar a vida dentro da casa do Senhor, e servir ao Senhor mais e mais ainda, a Bíblia diz que o povo de Israel é tomado cativo. Ezequiel, como faz parte de Israel, também agora leva-se cativo com Israel. O sonho de ser sumo sacerdote parece que cai por terra. O sonho que ele tanto sonhou toda a sua vida, ao longo de 28 anos de idade, parece que desaba. Cai o mundo em cima da sua vida. O desaponto vem, a desilusão também vem um caos tão grande dentro da sua vida, porque tudo que ele planejou ao longo de toda a sua vida, parece que deu errado. Ezequiel é levado cativo junto com Israel, e junto com Ezequiel também está Isaías, está Jeremias, está os profetas também menores. Todos levam, entre aspas, um castigo do Senhor. Quando tudo parece que está se encaminhando para dar errado, Deus agora aparece a Ezequiel. E observe que o texto e o capítulo mais conhecido de Ezequiel é o capítulo de número 37. Pois Ezequiel é levado agora em espírito a um vale de ossos secos. Deus começa a dar lições em Ezequiel, ao qual no princípio parece ser dolorosa, mas ao longo da caminhada e as experiências que ele vai tendo com Deus, ele vê que verdadeiramente o Senhor está em todas as situações, trabalhando na sua vida. Quando tudo parecia dar errado, era Deus dizendo: ei, eu tenho algo para tratar na sua vida, que somente tendo experiência comigo, é que o tratamento vai chegar. Tem coisas que nós esperamos acontecer ao longo de uma vida toda, e quando parece que tudo está se encaminhando para dar certo, dá errado. Mas é algo que Deus quer trabalhar na nossa vida. O errado de Deus é experiências que Ele quer dar para a nossa vida. Aleluia. Ezequiel, em capítulo 37, ele tem uma experiência espiritual com Deus. As primeiras experiências que Deus quer nos dar é experiências espirituais, ao qual o homem natural, que nem Paulo vai dizendo, não consegue discernir e nem conhecer.
Deus quer nos transformar em homens e mulheres espirituais na sua presença. Espiritualize a dor que você está sofrendo e transfira essa dor espiritual para experiências com Deus. Aleluia. E agora no capítulo de número 47, essa experiência já se torna uma experiência literal. Uma experiência agora carnal. E algo tão lindo para um culto de missões, que Deus agora aparece a Ezequiel dentro da casa. E o que é interessante é que quando Ezequiel está dentro da casa, Deus aparece para ele e diz: Ezequiel, o que eu quero te mostrar de grandiosidade está para o lado de fora da casa. Ezequiel capítulo 47, no versículo 2, aonde nós lemos, a Bíblia vai mencionando que o homem aparece a Ezequiel dentro da casa e faz ele sair para o lado de fora da casa, para observar a grandiosidade que Deus quer realizar para fora da casa. Aleluia. Experiência espiritual é vivenciada dentro da casa. Maturidade espiritual nós fornecemos dentro da casa. Crescimento espiritual é dado dentro da casa. Mas tudo que nós ganhamos espiritualmente, nós somos um passaporte de transferência para o mundo fora da casa. Nós temos que viver o evangelho pleno, em sua totalidade, dentro e fora da casa. Quando Ezequiel sai fora da casa, a Bíblia diz que na mão este homem tinha um cordel de medir. E quando Ezequiel olha para a mão do homem e vê aquele cordel de medir, ele olha a grandiosidade de Deus e diz: Deus sempre nos surpreende em alguma situação. Deus não faz nada pela metade em nosso favor. Deus nunca vai fazer algo pela metade. A obra de Deus é sempre completa na sua totalidade. E a Bíblia diz que esse homem olha para Ezequiel e diz: Ezequiel, eu vou medir aqui 1000 côvados. E na medida de 1000 côvados, eu quero que você se apresente e ande. Deus nunca vai tirar nós do lugar para deixar nós parados no lugar que Ele colocar. Deus sempre vai nos tirar de um lugar para fazer nós andar avante de outros lugares para serem alcançados. Quando Deus aparece para Jeremias, isso é lindo. Jeremias capítulo 18, a Bíblia diz que Deus olha para Jeremias e diz: Jeremias, levanta e desce, e vai para a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Descendo ele olhou e viu um oleiro trabalhando no vaso. E quando ele olha o trabalhar do oleiro no vaso, ele começa a perceber algo. Que a mesa do oleiro não é uma mesa parada, é uma mesa que dá movimentação. E quando ele observa, quem movimenta a mesa é o oleiro. Quem trabalha no barro para formar vaso é o oleiro. Mas o barro só vai ser transformado em vaso conforme a movimentação que o oleiro dá na mesa. O que Deus está dizendo para os nossos corações é que vaso parado não ganha molde, barro parado não ganha moldagem. Deus nos escolheu barros para dar a moldagem dele na nossa vida. A mesa do oleiro está aí e nós barro na mão do oleiro, mas quem faz nós girar é sempre o oleiro.
O barro só recebe o molde porque é movimentado e aceita o movimentar do oleiro trabalhando na sua vida. Deus olha para Ezequiel e diz: Ezequiel, sai e começa a te movimentar conforme as minhas medidas vão ser dadas para a sua vida. Deus sempre tem uma medida para cada um de nós. Deus tem uma medida para Ezequiel, teve uma medida para Jeremias, para Isaías. Deus tem uma medida para mim e para você. Apenas aceite a medição do Senhor na sua vida e comece a caminhar para algo que Ele vai realizar. Ezequiel sai: se o Senhor quer que eu ande 1000 côvados, eu vou andar 1000 côvados. Um côvado é o que vale a medida de 50 centímetros. 1000 côvados equivale à medida de 500 metros. Ezequiel teve que caminhar 500 metros. E quando ele chega no destino, ele olha e presencia algo. E o que ele presencia? Ele vê que as águas começam a dar aonde? Nos tornozelos. A primeira etapa que Deus quer que nós avançamos para fazer missões e alcançar povos e vidas, é o que Paulo vai dizendo à igreja de Romanos, capítulo 10 e versículo 15. Quão formosos são os pés daqueles que levam as boas novas de salvação. Mas antes de Paulo dizer, Isaías já tinha mencionado no capítulo 52 e versículo 7. A primeira coisa que Deus quer é firmar os nossos passos, é purificar o nosso caminho e nos fazer triunfar para um caminho de vitória na presença de Deus. Água no tornozelo quer dizer o início de uma grande preparação e obra. Água no tornozelo quer dizer, se o seu tornozelo está um para a direita, outro para a esquerda e não estão andando em conjunto, esta água no tornozelo, conforme a medição de Deus, vai botar eles no lugar para caminhar de acordo sobre esta terra. Ele foi, chegou e compreendeu que os seus passos tinham que ser mudados e transformados. Agora o homem olha para Ezequiel e diz: Ezequiel, tem mais 500 metros, ou seja, 1000 côvados para você avançar. Ezequiel vai e anda mais 500 metros, dá 1 quilômetro. Observe, 1 quilômetro não em terra seca, dentro da água. Você já experimentou correr dentro d'água? Me lembro quando eu era criança, eu fui criado em beira de rio e mar. Eu gostava de correr, pastor, para dentro do mar. Mas quando a água chegava na canela, não dava mais para correr, tu caía. Na obra de Deus não tem afobação, é por etapa. Cada etapa tem o seu processo. E cada processo tem o respeito do processo. Deus agora está dizendo a Ezequiel, você tem que caminhar. E entrou mais 1000 côvados, mais 500 metros. E aonde a água deu agora? No joelho. Não precisa nem ser espiritual para entender. Água no joelho. Ezequiel para e observa a água no joelho e diz: que água no joelho tão linda. E reflete o que Paulo vai dizer à igreja que está em Tessalônica. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Paulo vai dizendo: olha, o poder da oração é sublime. Por isso, orai sem cessar. Quem tem o passo firme,
quem tem o passo purificado, quem tem os seus pés firmados na palavra e na presença de Deus, sempre vai levar para outro processo. Qual é outro processo? Somente orando eu irei avançar os obstáculos que vão vir. Por isso que tem um lema que diz: missões se faz com os pés dos que vão, com o joelho de quem ora e com aqueles que podem abençoar. Orai sem cessar. O caminho da oração ainda é o melhor caminho que temos para nossa vida avançar. Deus aqui estava dando lições para Ezequiel e dá lições para a nossa vida também. Tem caminhos que só vão ser alcançados, só vão ser trilhados com êxito, se estiver propósito de oração. A oração move tudo que for impossível. Porque para Deus não tem coisas impossíveis. Muitos olham para nós hoje e dizem: é impossível ele estar assim. Era impossível ele estar desta maneira. Era impossível neste frio ter saído e ter vindo para a igreja. Mas o que move a nossa vida não é a opinião dos outros, não é o que os outros dizem ou deixam de dizer. O que move a nossa vida ainda é a medição de Deus por intermédio da oração. Hoje não podemos ir para a África. Hoje não podemos ir para nenhum país. Mas nas madrugadas, quando dobramos os nossos joelhos, nós estamos indo aos outros países também. Por isso, nunca abandone o hábito de orar. Ore pelos missionários. Ore pela família dos missionários. Ore pelos ofertantes. Ore por aqueles que vão estar em missões. Ore em todo o momento e nunca cesse de orar. Ezequiel olhou e disse: será que está bom? O homem disse: não está bom não. Mediu mais 1000 côvados e ele chega a 1500 metros, ou seja, 1,5 km. E quando ele se depara, a água vai subindo do joelho até os lombos. Mais uma etapa. E que etapa é essa? O que o apóstolo Paulo vai dizer para a igreja que está em Éfeso, capítulo 6 e versículo 14: cingir-vos os vossos lombos da verdade. Deus está dizendo a Ezequiel: Ezequiel, quando se tem o passo firme, quando se tem o caminhar diferenciado, quando se tem o caminhar com objetivo, começa a compreender que é por intermédio do poder da oração que as coisas vão ser mudadas e transformadas. E quando se tem oração na vida, você carrega na sua vida também as marcas da verdade. Jesus, em João, capítulo 14, versículo 6, ele vai dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando estamos firmados em Jesus, a verdade em nossa vida, estamos cingidos nossos lombos da verdade também. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que adulterava não adultera mais. Aquele que se desviava final de semana já não se desvia mais. Por quê? Na sua vida tem verdade. E é tão lindo trabalhar com a verdade. Porque a verdade tem o poder de revolucionar o nosso homem interior.
Quando proferimos a verdade, nós transformamos vidas ao nosso redor. Quando caminhamos com a verdade, a nossa palavra começa a ter outro peso e outro poder. O drogado larga a droga, a prostituta larga a prostituição, o ladrão larga o crime e começa a vir para os caminhos do Senhor. A verdade às vezes dói, mas a verdade também cura a ferida. Aleluia. Ezequiel viu que os seus lombos agora não estavam só molhados, mas estavam encharcados. E o homem olha para Ezequiel com aquele cordão de novo e diz: Ezequiel. Ezequiel olha para ele e diz: o que foi? Tem mais 1000 côvados para entrar, rapaz. O que eu quero com você não é beira. O que eu quero com você não é metade do corpo para baixo. O que eu quero com você é uma totalidade na minha dependência. O que Deus quer transformar não é só a nossa metade, mas sim o nosso homem e a nossa mulher totalmente, 100%. Uma vez eu escutei um testemunho, você já deve ter ouvido isso, de um jovem que chegou na igreja de cadeira de rodas, e o pastor pregou o sermão, e foi uma bênção, largou a igreja refletindo, e esse jovem na cadeira de rodas tomou por decisão no final do culto aceitar Jesus. Ele chegou na frente do altar e proferiu essas palavras ao pastor e disse: pastor, será que Deus me aceita pela metade? O pastor olha para ele e diz: olha, Deus aceita um homem pela metade que se entrega por inteiro. Mas o que Deus não aceita é um homem por inteiro que se entrega pela metade. O que Deus quer não é metade, o que Deus quer é 100% da nossa vida na sua presença. Ezequiel chega na metade e diz: tá bom, não, o homem diz: não, tem mais ainda para você avançar. E quando Ezequiel avança mais 1000 côvados, mais meio quilômetro, deu a faixa etária de 2 quilômetros percorridos dentro da água. Ezequiel vai, percorre e diz: agora não é mais aguinha, agora é um ribeiro, e eu não posso ir, e se eu for tem que ser a nado, porque o rio me cobriu totalmente. Aleluia. Tem coisas na nossa vida que não vai aparecer barco a motor. Tem situações na nossa vida que não vai aparecer barco ou bote nenhum, nem colete de salva-vida. Tem situações da nossa vida que vai depender somente das nossas braçadas rumo à orientação que Deus nos dá. Com Ezequiel foi deste jeito, foi desta maneira. E quantos Ezequiéis tem por aí que olham e digam: olha, eu não vou conseguir ir. É impossível. Se Deus não me dá isso, eu não vou. Se Deus não me dá um barco a motor, eu não vou. Se Deus não me dá um barco para me remar, eu não vou. Se Deus não me dá um bote, eu não vou. Se Deus não me dá isso, eu não vou. Ei, faça conforme o que você tem e conforme as suas forças, e lá na frente Deus vai prover. Não espere Deus dar para fazer, faça e depois Deus vai dar. O que Deus gosta de ver é a fé do ser humano em ação. A salvação é pela fé. Aceitar Jesus é pela fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. O que Deus quer é que nós exercitamos a nossa fé,
para ir em ribeiros que ninguém conhece, mas que Deus irá nos levar. Aleluia. Ezequiel olha e diz: e agora o que eu faço? A Bíblia diz que o homem pega Ezequiel e faz ele voltar para onde? Para o princípio de tudo onde começou. E quando Ezequiel retorna para o princípio de tudo, ele se depara com algo tão lindo e maravilhoso. Ele não se depara mais com a casa, agora ele se depara com árvores frutíferas. Quando ele saiu era apenas uma casa, mas quando ele retorna, ele vê que tem árvores frutíferas na beira do ribeiro. Significando que todo aquele que vive na dependência de Deus, pode ir o mais distante que for, mas Deus sempre irá trazer ele para onde tudo começou. Aonde tudo começou? Na beirinha. Aonde tudo começou sendo humilde. Aonde tudo começou não tendo nada. Aonde tudo começou lavando os seus pés e dependendo da oração. Por mais longe que Deus nos leve, por mais longe que Deus nos faça ir, nunca podemos nos esquecer aonde tudo começou a acontecer na nossa vida. Uma certa feita, em 2º livro dos Reis de Israel, capítulo 5, um grande chefe do exército, chamado Naamã, Deus era com ele, mas a Bíblia vai dizer que ele, porém, tinha lepra, ou porém era leproso. A Bíblia diz que ele consulta Eliseu. Eliseu diz para ele ir por Jordão e banhar-se 7 vezes para curar-se da lepra. Ele vai e obedece. E quando ele está curado, está indo a caminho para a sua casa, para os seus aposentos, a Bíblia diz que ele tem um estralo na mente, e ele volta para a beira do Jordão. E na beira do Jordão, o que ele faz? Ele pega um punhado da terra do Jordão e leva para onde? Para a sua casa. Todas as noites, antes de ser purificado, Naamã tirava a sua roupa real, olhava no espelho e dizia: eu posso ser tudo, mas eu ainda sou leproso. E quando ele é curado da lepra, ele retorna para os seus aposentos, e o mesmo espelho está lá, e o mesmo Naamã está lá, mas agora ele vê que ele está limpo. Quando ele pensa em soberbecer o seu coração, ele olha para o lado do espelho e vê um pouco do barro do Jordão e diz: foi ali que eu obtive a minha cura. Por mais conquistas que Deus faz nós obter, por mais vitórias que Deus realize na nossa vida, nunca podemos nos esquecer do princípio de tudo. Eu orava mais, eu consagrava mais, eu ajudava mais. É tempo de voltar. É tempo de recomeçar. Quem sabe você que está aqui no templo, ou você que está na sua casa, por causa dessa pandemia, nos esfriamos. E eu falo isso espiritualmente. Por causa da pandemia, nos afastamos um pouco da presença. É tempo de retornar. É tempo de voltar ao princípio de tudo. É tempo de mentalizarmos e dizermos: Deus, eu fui muito longe,
mas eu sei que ainda tem uma beirinha com árvores frutíferas me esperando, aleluia. Aquele que decide voltar a se tornar 100% dependente de Deus na sua plenitude, sempre vai ter uma visão muito mais avançada. Enquanto Ezequiel esperava voltar e ver a casa do mesmo jeito, Ezequiel tem uma surpresa e olha, um monte de árvore esperando ele. E quando ele olha as árvores, ele diz: valeu a pena tudo que eu passei e enfrentei. Valeu tudo a obediência a Deus. Valeu a pena me santificar. Valeu a pena orar. Valeu a pena ficar na verdade. E valeu a pena me esforçar nas braçadas que Deus me fez dar. Porque agora eu retorno e vejo os frutos de toda a minha obediência. E debaixo dessa palavra eu quero lançar uma palavra profética para a sua vida. Você vai voltar. E para sua surpresa você vai ver árvores frutíferas lhe cercando aonde você for. Aleluia. A sua casa vai voltar a ter a alegria. O seu familiar vai ser liberto. A sua casa vai ser abundantemente transformada pela presença do Senhor. Aquele que você carrega em oração, você ainda irá receber notícias de uma grande transformação. Debaixo da autoridade que há no nome de Jesus, eu profetizo a sua vida, o seu lar, a sua família, todos abençoados pela presença de Jesus. No seu lar, eu profetizo agora libertação da depressão. Eu profetizo agora libertação agora em nome de Jesus. Receba agora a frutificação na sua árvore. Receba agora a frutificação na sua vida. É agora em nome de Jesus. Se coloca de pé você que está aqui em nome de Jesus. Vou estar encerrando. Após os irmãos pode estar passando louvor. Nesta noite, a palavra de Deus para a nossa vida foi essa. Não pule as etapas que Deus coloca. A nossa vida na presença de Jesus não é como uma escada dentro de um shopping ou dentro de um grande supermercado, ou seja, rolante, automática, não. A nossa vida na presença de Jesus é como ainda a tradicional escada que nós subimos e agora vamos descer do nosso templo matriz, um degrau por vez. Não pule as etapas. Quero orar por você nessa noite. Quero orar também por todos os pedidos de oração que vem chegando por intermédio da live, tanto do YouTube como do Facebook. E você que está aqui nesse espaço, dentro do templo, feche os seus olhos no nome de Jesus. E traga à sua memória todas as etapas que Deus está fazendo você passar. Você que está na sua casa também. Viva todas as etapas que Deus coloca na sua vida para viver. E lá na frente, pela fé, você verá uma grande abundância de árvores frutíferas rodeando a sua vida. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus,
Nesta noite nós estamos aqui reunidos, Pai, totalmente, Senhor, para engrandecer a Tua presença, Te exaltar, Senhor, e bendizer o Teu nome santo, Pai. Há vidas aqui, Senhor, que só Tu, Pai, conhece, tanto por fora quanto por dentro, Senhor. As vidas aqui, Senhor, que chegaram em pedaços, Pai, esperando uma resposta, Senhor, e uma confirmação da Tua parte, ó Pai. Começa agora, Senhor, a dar energia ao cansado. Começa agora a levantar o caído. E começa agora a fortalecer todos aqueles que de uma maneira ou outra, Senhor, estão cansados, Pai. Fortalece os pés, Senhor. Firma os nossos pés cada dia mais, Senhor. Nos ensina, Pai, todo dia o poder da oração. E nos faça, Senhor, sempre estar firmados, Pai, na palavra da verdade. Nesta noite queremos orar por todos que pedem oração, Senhor. Colocaram nos comentários agora, Senhor, pedido de oração pela sua causa, a sua família, o seu ministério. Começa agora a entrar com providência, Pai, aonde há essa ferida, aonde há esta confusão, Senhor. No nome de Jesus nós repreendemos toda a enfermidade. Visita nesta hora, Deus e Pai, agora leitos de hospitais, Senhor. A vida do nosso pastor, Senhor, também o Marcos Fernandes, aonde ele estiver agora. Visita ele agora em nome de Jesus. Cura, Senhor, transforma, Pai, para a glória do Teu nome. Aonde essa transmissão está entrando agora, comece a renovar esta vida. Casamento agora começa a restaurar. Libertações começam a acontecer agora. Na tua casa, no teu lar, receba agora a presença do Espírito Santo. Aqui na nossa igreja agora, receba em nome de Jesus. Receba agora a restauração, receba agora a santificação, a purificação, a cura, o milagre para você e para sua casa, em nome de Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Aleluia. Por mais pressão que seja a situação, no controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na
aplaudir ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia, toda a vida. Aleluia. Eu me alegro, Senhor. Aleluia. Soberano, aleluia. Aleluia. Irmãos, tome o assento um minutinho só. Louvamos a Deus, agradecemos a Deus pela poderosa